Olha só, então vamos começar com o pé na porta, que eu já comecei a gravar. Do nada, só porque você falou pra gente começar com o pé na porta. E aí, pessoal, boa tarde. No momento que a gente está gravando aqui é a tarde, né? Então, Eu nem ia apresentar, eu ia pegar direto, né? Mas já é, que você falou, esse é o Lucas Angel, que é um cara que eu tento pensar e me inspirar pelo menos uns 3 anos aí, desde que eu conheço. E ele traz coisas, experiências que eu nunca pude trazer aqui no canal. É um pai, um cara que viveu muita coisa. E vamos conversar um pouco. Mas é isso, cara. Vamos começar com o pé na porta, porque não tem outro jeito. Eu não sei mais fazer isso. Eu não sei mais falar com pessoas que não é falta de estejam. prática. É tudo questão Não, de começo, né? mas eu não sei mais, cara. Eu não sei mais o que perguntar. Não sei mais promover as pessoas, nem a mim mesmo sei promover. Mas uma das coisas que eu quis muito trazer e que eu nunca pude trazer é a tua experiência como pai, que é uma coisa que eu gosto de falar contigo desde sempre, desde que eu soube que você ia ser pai. Porque eu lembro da Jobis falando isso, ela deu palestra e tudo, falando que a única maneira que ela conseguiu de ter credibilidade como mãe foi se afastando da família dela, que não dava, não botava fé e dava sugestões de como ela tinha que criar os filhos dela. Como é que é esse apoio aí da tua família especificamente? Falando especificamente da minha família, nunca tive do que reclamar, não. É, o medo era muito mais meu, né? Quando eu descobri que ia ser pai, falei, cara, e aí? Como é que faz isso? Porque, óbvio que eu sabia que podia acontecer, né? É, mas assim, o medo era do processo. E principalmente quando a mãe do meu filho estava grávida, eu ficava pensando, o que que ia acontecer depois, como eu ia agir, se eu conseguiria ser um bom pai, se eu seria o suficiente para o meu filho, se ele ia gostar de mim. Acho que é uma coisa que todo mundo se pergunta, e se eu ia conseguir também ser suficiente para proporcionar para ele todos os cuidados que ele precisaria. E aí, assim, o pessoal aqui de casa, no começo também ficou aflito, mas não por mim, né, acho que eles tinham mais confiança até do que eu, mas assim, todo mundo apoiou, todo mundo deu força. Minha mãe principalmente, o tempo todo, dando conselho e tal. E aí foi sempre assim, eu nunca tive nenhum problema de ser, sei lá, diminuído ou as pessoas acreditarem que eu tinha que fazer diferente. Ninguém nunca se meteu aqui não, só para dar conselhos bons, nunca para inferiorizar. E assim, depois que ele nasceu, cara, foi tudo muito natural. É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu achei que seria difícil, mas talvez eu tenha, sei lá, algum direcionamento que nem eu talvez soubesse, porque as coisas foram muito naturais quando meu filho nasceu. A proximidade, a cumplicidade que a gente começou a criar desde então e que a gente tem hoje, que é mais forte ainda, porque agora ele já interage, já fala, né, já sabe dizer o que quer, o que não quer. E aí a gente está cada vez mais criando uma parceria. Às vezes eu até gravo algumas coisas nossas aqui, para deixar salvo, e é uma experiência que eu nunca vou saber demonstrar o tamanho, porque de todos os desafios que eu tive na vida, sem dúvidas, o meu filho é o maior de todos, né. Porque é uma coisa que, sim, você nunca tem como saber o que vai acontecer, então cada palavra que eles falam, cada frase formada, cada pedido é surpreendente, é muito louco. E você tinha. Você é mais novo que eu, né? Você tem 25 agora, né? 24 ou 25, nem sei. 24. E eu fiz 26 semana passada. Você é um pouco mais novo que eu. Eu achava que era um ano, menos de um ano até. É, É um pouco mais. Então teu filho já tem quase 4, né? Ou quase 3 ou quase 4 também, não sei direito. meu filho faz 3 anos daqui a pouco, dia 7 de setembro. E assim, é bizarro pra mim quando eu paro pra pensar que, cara, o tempo voa, voa muito, assim, porque quando eu penso que eu peguei meu filho no colo, né, aquele bebezinho tão pequeno que dá até medo de pegar e e de não saber o que fazer.
E agora ele já tá falando o que quer, já pede pra ir no shopping, já pede pra ficar aqui comigo, pra brincar, enfim, é muito louco. Você nunca teve problema em entender esses sinais dele, do que ele queria, porque agora ele não é mais visual, mas no começo é muito visual também, né? É, no começo foi meio complicado, porque quando ele ainda não sabia formar frases, né, meio que a gente tinha que ir adivinhando, até acertar. Essa é a vi é a vida de pai, né, cara. Não só pra quem é cego, né, pra quem enxerga também acontece isso, mas acaba sendo mais fácil a criança apontar. Mas pra gente, a gente tem que ir adivinhando até acertar o que ele quer. Mas você não teve muito medo de ser intuitivo também, porque você é mais seguro nesse sentido que eu. E aí a gente já entra também num assunto que eu também queria muito falar com você, que é a tua mobilidade, que é muito boa, né? Tua independência com bengala, com pegar ônibus e tal. Que eu não sei se é melhor que a minha, mas você tem mais oportunidade de fazer isso do que eu, que não saio muito, né? Você acha que ter nascido É. em cidade grande, ter, sei lá, frequentado a associação desde pequeno, você só conhece essa realidade, isso com certeza te fez mais fácil, né? Fez tudo isso ser mais fácil. Pelo menos a visão que eu tenho de fora. Pois é, tá aí uma curiosidade, cara. É até um tema interessante, porque tem muita coisa para falar. Mas eu comecei a frequentar a associação depois de uma certa idade já. Eu tive uma vivência muito curta, em associação, mas eu não frequentei, eu sempre frequentei escolas, que não tem um contexto voltado para deficiência. E eu acho que já é o contrário, porque assim, obviamente, a pessoa que estudou em associação desde cedo, ela desenvolve uma independência maior, né? Principalmente aquelas que a família deixa lá na associação mesmo. Não estou aqui para julgar se isso é certo ou errado. Estou dizendo que eu conheço muita gente que a família deixa lá, às vezes até por não ter condições de ficar indo e depois voltando todos os dias e tal. Por isso que eu falei que eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado isso. Mas a pessoa acaba tendo uma vivência maior, né, porque ela conhece pessoas, eh, enfim, com as mesmas dificuldades ou com os mesmos aprendizados todos os dias, e ela acaba tendo que viver aquilo ali, né, tipo assim, não tem uma escolha, ela vai e anda sozinha por todos os lugares, as pessoas da associação também incentivam isso, você tem cursos ali, né, pelo menos na maioria dos casos, e você vai aprendendo também. Eu não tive nada disso, mas eu também tive um ambiente que não era fácil, porque, assim, ninguém passava a mão na minha cabeça, sabe. Eh, eu tinha que aprender as coisas sozinho, tinha que fazer sozinho, tinha que fazer acontecer, senão não acontecia nada. E aí, é uma coisa que eu estava pensando desde ontem para falar aqui, que assim, orientação e mobilidade é muito importante para a pessoa fazer. Eu não fiz. Só que de maneira nenhuma, eu indicaria para alguém fazer o que eu fiz, tipo, no peito e na raça, você ir lá e pegar a bengala e sair de casa e ir aprendendo. Conheço muita gente que fez o que eu fiz e que deu certo. Só que, se possível, é melhor você fazer o curso certinho, porque você vai pegar, vai de repente desenvolver habilidades que talvez até hoje eu não tenha. Mas assim, o meu caso foi na luta, foi na raça mesmo. Eu acho que a necessidade faz muito esse tipo de coisa também. Por exemplo, não sou só eu, a minha mãe não sabe pegar ônibus aqui. A gente tá há 11 anos aqui, mas a gente faz tanta coisa de carro que a minha mãe também, se botar eu e minha mãe para se virar aqui nos terminais, a gente não sabe. E não sei, também não estou dizendo que a gente não devia ter ido atrás, mas as coisas que aconteceram aqui na minha vida aconteceram na marra. Eu viajar sozinho por meu pai é porque chegou uma época que não dava para outra pessoa ir junto. E aí a gente teve que se virar, e hoje virou uma realidade na minha vida. Então veio muito a necessidade também, mas se eu tivesse tempo eu voltaria também para o curso de orientação e mobilidade, mas eu não tenho nenhuma necessidade de ficar saindo de casa agora, porque eu não tenho muito lugar para ir. E acho muito importante a gente não ficar comparando, né? Porque eu vejo isso não entre as pessoas que a gente convive, mas principalmente entre gente de associação. E eu vou falar mesmo que é esse comparativo, que todo mundo tem que ter o mesmo ritmo de aprendizado, né? Isso é uma coisa que nem na escola a gente aceita mais. E acho que para alguém
que se formou em psicologia e sabe o valor da diversidade, sei lá, isso não faz nenhum sentido, dizer que todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizado. Não estamos justificando o meu atraso, não, mas eu realmente acho isso. Não sei o que você pensa. Eu acho que os processos eles precisam ser naturais, né, cara? Começa por aí. É sempre complicado você querer comparar a tua situação à situação de outra pessoa. Igual você falou aí, como uma pessoa que é formada em psicologia, né? É igual quando você vê aquele típico caso da pessoa chegar e falar assim: "Ah, você está reclamando da vida, porque você não sabe o que eu passo". Mas o que a pessoa passa é sobre ela, não é sobre você, né? Então, assim, é muito complicado fazer realmente essas comparações, são bem desnecessárias. Igual que eu falo, essa questão de andar sozinho, já que a gente está falando sobre isso, eu vou voltar para essa pauta. Eh, o meu processo foi bem complexo, assim. Eu tive que enfrentar muita coisa para começar a andar sozinho. Principalmente a desconfiança, o receio da minha família e tal. Eu tive algumas discussões aqui que não cabe falar, mas tive algumas discussões e eu tive que insistir muito e querer muito para fazer acontecer. Só que é o que eu sempre falo, depende da atitude de cada um. Eu queria muito andar sozinho, queria muito que as coisas acontecessem e nada ia me impedir de fazer o contrário, mas eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar incentivando as outras a, sei lá, criar conflito, brigar com família, né? Inclusive a melhor forma de resolver tudo isso é você contornando de um jeito saudável, né? Nem sempre dá, mas assim, você não pode deixar de fazer só porque a sua família acha que não. Esse é o conselho que eu dou. Se você realmente quer a tua independência, você tem que lutar por ela. Porque às vezes a tua família precisa ver também que você é capaz. Tá certo? Não sei. Mas a gente está falando de pessoas, né? E trabalhar com ser humano nem sempre é fácil. É verdade. Ah, isso aconteceu comigo também, né? Já tive que ficar sozinho pelo menos umas 4 vezes aí durante uns 2, 3 dias. E isso só foi possível depois de muita conversa e de ver que a primeira vez deu certo. Foi a mesma coisa de viajar sozinho também. Então, eu enfrento esse receio, mas depois de engatar a primeira sempre vai. Exato, Nunca tive conflito. exato. Isso que você falou também é muito legal de falar, porque comigo foi do mesmo jeito. Eu tive, como eu falei, algumas discussões aqui antes da minha primeira viagem, mas aí assim, viajei assim mesmo. E depois que eu voltei, aquela desconfiança inicial se desfez completamente, tipo, nunca mais teve uma discussão ou um problema quando eu falava em viajar ou de sair. Então, assim, é o que eu falei, é um pouco de você querer muito também fazer com que as coisas aconteçam e também de você conseguir mostrar a primeira vez que vai dar certo, né. É só uma questão de confiança de ambas as partes, né. Sim. E é muito legal você estar transmitindo essas mensagens e, na verdade, você quis muito também vir aqui falar sobre isso e eu queria entender agora publicamente por quê. Por que você está querendo promover isso agora, né? Por que que você acha importante promover isso agora e promover a tua pessoa agora e de repente fazer disso algo que involuntariamente acaba sendo social, porque isso foi uma coisa que eu descobri no meu ano de ouro, que foi de 2018 a começo de 2019, que muita responsa que eu acabei atribuindo para mim foi social. Eu conheci muita gente, fui 2 vezes na Globo, outros lugares e tal. E essa promoção me rende frutos até hoje, né? Um deles é esse canal que está sempre parado e que eu nem sei mais como interagir com as pessoas, mas toda vez que eu faço uma coisa tipo a de hoje, eu sei que é uma resposta que acaba sendo social, independente de quanta gente vê isso. E o que você acha que vai acontecer contigo? Por que você está fazendo esse movimento agora? Então, cara, não vou mentir, eh, eu tenho um intuito de criar um canal faz um tempo. Para conversar com as pessoas, para transmitir ideias igual estou fazendo hoje. Inclusive agradeço pela oportunidade de você ter cedido esse espaço e tal. E algumas pessoas que me conhecem, até mesmo da minha família, já falaram algumas vezes que eu podia agregar, que eu podia trazer experiências boas, podia passar boas ideias. Só que sempre rola um receio, né, de como começar, de como fazer.
E aí, como eu estava comentando contigo ontem, eu acho que precisava desse pontapé inicial, porque se eu fosse falar, sobre o que eu penso sem ter ninguém para iniciar os assuntos, eu ia me sentir muito deslocado. Tipo: "Ah, como fazer? Por onde começar?", né, era o que eu sempre me perguntava. E fazer, sei lá, perguntas, sei lá, é muito melhor quando alguém está fazendo do que você mesmo assumir esse papel, né. E, assim, realmente, já vivi muita coisa, não só fora da internet, mas dentro da internet também a gente pega muita coisa, muita experiência. Acho que a gente não precisa sair de casa para ver muita coisa, né. Muita gente, às vezes, acaba achando isso, mas não é. Você também tem experiências com coisas que vê por aí, muita coisa que acontece, às vezes a gente para e fala: "Caramba, que loucura", né. E eu acho que dá para transmitir muita coisa, dá para passar muitas ideias. E realmente, assim, o meu objetivo é, de fato, poder agregar. Se eu não puder agregar nada, eu não vejo sentido em continuar. Mas enquanto eu estiver conseguindo passar alguma coisa boa para alguém, conseguindo ajudar, quem sabe abrir a mente de algumas pessoas que talvez não tenham uma informação específica, porque, assim, é como eu costumo dizer, eu acho que tem uma diferença enorme entre preconceito e desinformação. Acho que as pessoas não podem propagar o preconceito por aí, tampouco a desinformação, né. Mas acho que se as pessoas conseguirem abrir um pouco mais a mente para escutar coisas novas, coisas diferentes, eu acho que já dá para dar uma ajudinha, né, para dar uma melhorada. É. Eu acho que o que eu consegui construir na época foi na base de tentar exterminar um pouco a desinformação, porque eu fui pegando aquele comecinho, o meu comecinho foi todo respondendo pergunta que pra gente é óbvia, né? De Sim, como é que sim. a gente se vira e tal. E foi todo na base de gente que estava com muita vontade de saber e de aprender. E eu prefiro também muito mais responder do que criar algo do zero, criar um engajamento, porque eu também não sei o que as pessoas estão querendo saber sempre. Então, eu prefiro muito mais ser entrevistado também, eu prefiro muito mais ter alguém para trocar ideia comigo. Por isso que eu não sei mais fazer esse canal, por isso que eu parei. É, eu acho que é um pouco de acho não, acho que é totalmente responsabilidade nossa também. Que fique claro, gente, que eu não tô, relativizando o preconceito e tal, eu seria a última pessoa a fazer isso. Eu tô falando de desinformação, não de preconceito, como eu falei. Mas acho que é um pouco de responsabilidade nossa também, não responder as perguntas que as pessoas fazem com ignorância, sabe. Porque muitas vezes a gente pega e a pessoa faz uma pergunta como a gente acabou de falar aqui, que pra gente é óbvio, mas beleza, pra gente. A pessoa que tá perguntando não tá pensando da mesma maneira, então o que que custa você passar para ela, caso ela realmente tenha interesse de mudar o pensamento, de aprender, de saber como as coisas realmente são, sabe. Eu acho que se a gente responder uma pergunta desinformada com ignorância, a gente não está agregando em nada, a gente só está fazendo aquela pessoa ter certeza que o pensamento dela é o correto. É isso que eu penso. E eu preciso muito achar o abençoado que fez a pergunta no grupo do BuzzFeed, no post que não tinha nada a ver com cego, era pensamentos que a gente tem de madrugada, o post. E o cara perguntou como é que cego limpava a bunda. E eu não só respondi, como criei um tópico para responder isso, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então, assim, tudo partiu de uma pergunta. Eu gosto muito desse negócio de responder também. Porque aí você tem certeza que você vai cumprir um objetivo. Você falar, jogar palavras assim do nada, às vezes ninguém vai parar para ouvir, mas você sabendo que a pessoa vai ouvir é muito mais legal. É verdade. Principalmente quando você sabe que a pergunta que a pessoa fez, embora, como a gente falou, né, seja óbvio demais, eh, tem muita gente que vai considerar até absurdo e tá tudo bem, né, mas a pessoa realmente quer saber. Agora, realmente, quando você percebe que as pessoas perguntam na base do deboche, aí é meio complicado, tem que ter uma paciência enorme para para continuar. É, você teve mais situação, eu não tive nenhuma situação de deboche. Você eu sei que já teve algumas, né? Mas eu acho que é menos, Já, né? já tive. Oi? Mas eu acho que é menos, né, do que pergunta sincera. Sim, sim, é menos. Assim, eu não posso reclamar, cara, é igual algumas pessoas às vezes às vezes relatam pra mim que passaram por situações ruins andando sozinhas e tal.
eu ando sozinho há muito tempo e eu posso afirmar aqui que a maioria das pessoas que eu conheci são boas. Conheci muita gente boa, posso contar nos dedos as pessoas desagradáveis que eu encontrei por aí. Sempre rola, né, acontece, infelizmente, mas, sim, eu não tenho do que me queixar não. Acho que 95% das pessoas que eu conheci são pessoas boas. Que bom. É, eu não ando sozinho, mas sei lá, na faculdade, por exemplo, eu nunca sofri crise de credibilidade, por exemplo. Sempre fui acreditado. Ser acreditado é muito importante, muito bom, né? Quando eu apresentei meu TCC, não sei se vai ter muita ligação. Eu falei assim para a banca. Escolhi esse tema porque eu me vejo clinicando e talvez falando sobre esse tema. Eles falaram, a gente também. A gente te vê clinicando e falando sobre esse tema. Isso aí valeu a faculdade inteira. Então, assim, é bom ser acreditado. Muito bom. Com base nisso também, é engraçado como que as coisas mudam, né, não que o ensino médio tenha sido ruim para mim, fiz grandes amizades lá, amizades que eu vou levar para a vida inteira. Só que assim, a vida adulta ela te traz uma responsabilidade maior, é óbvio, e também acaba mostrando para você um horizonte que talvez anteriormente, sei lá, fosse até inalcançável, sabe. Quando eu fiz um curso de administração no Senac, eu sempre cito como uma experiência fantástica que eu vivi, porque desde o começo, isso que você falou de das pessoas acreditarem em você, isso aconteceu comigo lá. Em nenhum momento as pessoas olharam para mim como se eu não pudesse estar ali ou, sei lá, com dúvida, sabe. Eu fiz amizade literalmente com a minha sala inteira, com a minha turma inteira. A gente tinha um convívio sensacional, uma troca de experiências, de ideias, apresentações todos os dias, porque alguns módulos do curso de administração, exigem muito uma comunicação, né, a parte de marketing, por exemplo, recursos humanos, enfim, então a gente pegava muita coisa, tinha um dinamismo muito legal. E cara, realmente o que você falou, eu posso atestar isso, é fantástico, as pessoas acreditarem em você, as pessoas falarem assim: "Vamos lá, vamos fazer esse trabalho junto, vamos desenvolver junto", e em nenhum momento rolar aquela coisa de: "Ah, será que ele não pode fazer?" Ou será que, chamar ele para o grupo vai fazer com que a gente tenha um desempenho inferior. Nunca rolou isso, é muito bom. Eu levo esse pessoal do Senac e também da faculdade, né, para quem não sabe, também faço faculdade de psicologia, é realmente fantástico esses ambientes. É bom. Por mais deprimente que essa frase pareça, é bom se sentir útil, né, também. Sim, Porque às sim. vezes rola uma crise. Eu já tive algumas. No ensino médio, acho que eu tive mais até. De não ser muito necessário ali. Ser meio café com leite na faculdade, isso não rolou de jeito nenhum. Eu fiz coisas absurdas na faculdade, de estar 11 horas da noite numa esquina entrevistando uma travesti que fazia programa para um trabalho. Foi Caramba, perigosíssimo, foi muito é legal. Fiz coisas perigosíssimo mesmo. absurdas, cara. Então eu também tive isso, me senti muito querido, muito acreditado. Isso faz toda a diferença. A faculdade foi bem cara, eu tenho uma dor de cabeça com ela até hoje, mas não tem dinheiro que pague você ser acreditado. E principalmente você chegar até o final também, né, cara, você saber que conseguiu terminar, que nada foi em vão. Ah, sim. Cara, eu não sei mais o que falar, eu realmente não sei conduzir. Eu sei, eu sei conduzir tanto quanto você, na verdade você vai saber fazer isso bem melhor, né? Mas eu fico bem mais à vontade respondendo. Então, assim, por mim fechou muito. Não, por mim também fechou, acho que a gente falou sobre temas importantíssimos e inclusive durou muito mais do que a gente pensava, né. Eu nem monitorei o tempo, mas deve ter durado mais do que a gente pensava. Também não monitorei, mas acho que sim. Ou então passou realmente rápido, porque fluiu muito o assunto, talvez a gente nem tenha percebido. Mas é isso, gente, como eu falei aqui, só para encerrar, eu tenho o intuito de criar um canal futuramente. Vamos ver como esse vídeo vai chegar nas pessoas, o que vocês vão achar. Se possível, comentem aqui quem assistir. Sei lá, se 2 pessoas comentarem já vai ser um um feedback positivo, né, Vai cara. ser muito bom. Né, o número não importa muito, o que importa é a gente saber que alguém assistiu, alguém curtiu, alguém achou interessante, isso já é, querendo ou não, uma motivação.
E é isso. Vamos conversar sobre, vamos debater sobre, porque eu gosto muito dessa troca. Eu acho que também é um motivo sensacional que me faz ter essa vontade de criar um canal, porque eu gosto de ideias, eu gosto da até mesmo, principalmente talvez das pessoas que discordam de mim, porque eu posso aprender com isso, posso evoluir como pessoa e tal, posso pegar aquilo ali e falar: "É, talvez esse pensamento que eu tenho não seja o correto, vamos avaliar, vamos reavaliar essa questão", eu acho muito legal isso. Então, é o que eu pretendo fazer. E é isso. É isso, gente. Talvez daqui a uns 2 anos tenha mais um vídeo novo, mas para quem quiser essa lacuna preenchida, quem sentir falta do meu canal, se é que alguém vai sentir, vai ter o canal do Lucas em breve e eu não prometo nada, mas é isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu. Interromper gravação. Iniciar. Interromper gravação. Interromper gravação. Caixa de direção com foco marcado. Eu acho que interrompemos.